Bom dia, gente. Aqui é o professor Léo para uma aula de administração. Nós daremos início nessa semana à recuperação paralela. Essa semana será destinada especificamente para essa recuperação paralela, que tem como objetivo ajudar os alunos a recuperar, tá? Nota e através de conteúdos que nós vamos revisar, nós vamos trocar ideias sobre conteúdos e práticas que foram passadas, tá? E através disso vocês vão realizar atividades que serão solicitadas no sentido de vocês serem apoiados nesse tipo de recuperação de nota, né, que a gente chama de recuperação paralela. Claro, todos estão convidados a participar, alunos que já estavam frequentando a aula e alunos que não estavam. O foco, claro, é alunos que estão realmente precisando de nota, mas é um espaço aberto para todo mundo, né, e eu espero que vocês aproveitem o que eu estou disponibilizando para vocês, tá certo? O objetivo maior aqui será não necessariamente revisar todos os conteúdos, mas passar orientações gerais em cima dos materiais que estão lá no Google Sala de Aula, tá? E a partir desses materiais nós vamos trabalhar pontos, né? Vou passar orientações para que vocês possam desenvolver, tá? O exercício que será passado. Eu vou passar um exercício na sexta-feira, tá? Na sexta-feira será passado um exercício baseado nessa aula de recuperação paralela que eu vou dar para vocês, tá? E logo em seguida, na outra sexta-feira, dia 20, tá certo? Você vai me retornar com esse exercício. E esse exercício vai contar como forma de aprimoramento do seu desempenho na disciplina, e ao aprimorar esse desempenho na disciplina, você vai ter uma nota correspondente, vai ter como recuperar o tempo que você perdeu, tá certo? Então, só revisando aqui, ó, envio de atividades por parte do professor sexta-feira, dia 13/11, tá certo? Na outra sexta, dia 20/11, tá? Vocês precisam de recuperação paralela, me devolverão esses exercícios, tá certo? Então, qual o mais importante aqui? É que o professor passe para vocês orientações básicas de tudo que ele passou no semestre e vocês reforcem isso assistindo, tá, as videoaulas com conteúdos trabalhados que estão disponíveis, tá, no Google Sala de Aula da disciplina e no YouTube do professor, certo? Então vocês vão ter que se focar nesse aspecto, tá? Eu vou passar orientações gerais aqui, nós não vamos ter tempo de aprofundar todos os pontos, tá? Em termos de conteúdo, em termos de prática, né? Porque a nossa disciplina de administração mistura conteúdo teórico e conteúdo prático, tá certo? Eu estou passando teorias da administração e ao mesmo tempo práticas de elaboração de gráficos, tá, em administração, para que vocês possam melhor visualizar como é que uma empresa deve funcionar e quem sabe até vocês confeccionarem empresas fictícias, tá, para poder esquematizarem como deve funcionar no futuro essa empresa. Apesar disso, tá certo, gente? O que eu solicito é que vocês acompanhem as videoaulas ao longo da semana, para quando eu passar as atividades vocês já estejam a par do conteúdo que está sendo colocado. A atividade que será passada vai ser, na verdade, 2 ou 3 atividades que já estão disponibilizadas no Google Sala de Aula. Vocês me devolvendo isso, já tem a nota automaticamente recuperada, tá? Claro que dependendo do desempenho de vocês na entrega dos conteúdos. Os conteúdos solicitados das atividades serão conteúdos baseados nas atividades práticas, tá? Exclusivamente nas atividades práticas. Mas, então vamos lá. No Google Sala de Aula nós temos aí o código da nossa turma, né? M2DL5YW, tá? E aí eu quero que vocês acessem esse link para quem ainda não conseguiu se cadastrar, tá, no Google Sala de Aula. Após fazer isso, o que vocês vão encontrar, gente? Vocês vão encontrar a lista, tá? A lista das atividades, tá? Junto com a lista dos conteúdos que foram passados ao longo do semestre, tá certo? E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Aqui tem a listinha das atividades com as teorias e práticas que foram passadas, tá certo? No primeiro tópico, o que nós temos, tá certo? Nós temos uma atividade, tá, que foi passada baseado nesses conteúdos aqui de sala de aula. Aqui o conteúdo de sala de aula, tá? O vídeo que foi gravado, tá certo? A introdução a fundamentos da administração, tá certo? Então tem 2 materiais aqui que vocês podem checar e conferir, tá? Assistir esses materiais
tá? E logo em seguida que você assistir, aqui está a primeira parte, tá certo? Fundamentos da administração e gestão de processos, e fundamentos da administração e gestão de processos 2, tá certo? Tem a parte 1 e a parte 2, tá certo? Aqui, você pode acompanhar. Aí você vai clicar lá em ver a atividade, tá certo? Vê que tem poucos alunos entregados. O que você vai fazer, não se preocupem, eu quero só que vocês assistam essas duas aulas, tá certo? E aí vocês vão observar que tem tá aqui as partes disponíveis, tá certo? E aí você tem a parte da apostila, tá? Na verdade aqui tem toda a apostila, tá? Colocada para vocês darem uma folheada geral, tá certo? Fundamentos da administração e gestão de processos está ligado ao conteúdo da apostila que foi produzido. Só que eu não me restringi só ao conteúdo da apostila. Eu passei uma série de programas alternativos para vocês irem exercitando uma série de coisas bacanas. E ao fazer isso, vocês vão tendo mais condição de transferir, converter a teoria em prática, tá? Então, até onde nós vimos a apostila, tá certo? Na nossa apostila, o que eu pedi para vocês estudarem do ponto de vista teórico, tá? A apostila já está na primeira parte. Eu pedi para vocês estudarem administração científica na página 6, estudarem organização racional do trabalho, página 7, teoria clássica, 13, teoria das relações humanas, teoria comportamental ainda não, ou seja, nós viemos aqui até a teoria das relações humanas na administração, das páginas 4 à página 13. É isso aqui que eu gostaria que vocês estudassem para revisar, tá certo? O primeiro vídeo, a primeira atividade que foi passada, ou a primeira aula que foi dada, foi tentando especificar dar para vocês uma visão geral do que é administração. E nas outras aulas nós falamos, tá certo, sobre a administração científica, organização racional do trabalho, teoria clássica e teoria das relações humanas. Junto com isso, tá, eu passei para vocês ferramentas de gestão, certo? Ciclo PDCA, fluxograma e brainstorming, tá certo? Foram esses três aqui, página 57, 58, 61 e, além disso, tá certo? Eu passei o Trello para vocês, que é um programa que vocês podem realizar atividades administrativas, tá certo? Isso aí foi o que eu fiz, tá? Até esse momento com vocês, tá certo? Mas vamos aqui destrinchar. Na primeira aula foi a introdução à administração, tá certo? Geral, tá? Aí na segunda, nós falamos um pouquinho da questão da revolução industrial, tá certo? Na administração. Vou clicar aqui. Você clica aqui e dá uma olhada no que foi passado, ó, ver a atividade. Também você pode olhar, tá bom? Mas ao vir aqui, o que você vai fazer, tá? Você vai observar que além das primeiras páginas da apostila que foram passadas para vocês, além da exposição sobre as primeiras páginas da apostila, tá certo? Tá aqui o material didático, eu fiz a separação das principais páginas, tá certo? Eu falei de um programa super legal para vocês instalarem, tá certo? E aí eu gostaria que vocês instalarem caso tenham um computador. Se vocês não tiverem computador, eu pedi para vocês instalarem outro programa alternativo. Na verdade não precisa nem instalar, é só acessar o aplicativo, tá certo? Aí, nessa primeira aula aqui, o que nós vimos, tá? Nós vimos uma introdução à questão da revolução industrial na administração, tá certo? Aqui logo no começo. E logo em seguida eu passei o trabalho de composição de fluxograma, tá? Eu falei de a revolução industrial, a primeira teoria da administração e além disso, eu falei para vocês do Lucidchart, que é um app alternativo, tá certo? E também o Visage Process Modeler, né? E aí você pode usar, tá? Também na versão Android do Visage Process Modeler, tá certo? São programas alternativos. O que você vai fazer? Você vai clicar no link que eu coloco aqui na parte da atividade e você vai instalar, tá certo? Instalar. Para quem tem computador, aqui está o link da versão do PC. Por que eu pedi para você fazer isso já na segunda aula? É para que você possa construir, tá, os primeiros modelos de fluxograma, criar o fluxograma virtual da sua empresa. Então,
depois de falar das teorias, de falar uma série de coisas da administração, logo do ponto, na introdução da administração, o que, que eu passei a explicar aqui? Eu passei a orientar como é que você faz o fluxograma. E esse vídeo aqui, ó, esse vídeo da aula, ele mostra como é que vocês compõem o fluxograma, tá certo? Você pode compor um fluxograma no caderno ou pode compor o fluxograma em outro lugar. O importante é você ir atrás de entender os processos de composição do fluxograma, porque o fluxograma é importante para você entender como é que funciona a empresa por dentro, né? Cada etapa de funcionamento dela. Aí eu explico bem direitinho aqui nessa parte segunda aqui de fundamentos da administração, tá? Que foi a aula de 14 de setembro, tá certo? Nós temos aqui, então, uma continuidade entre a aula do 17 de agosto, as atividades do 17 de agosto e as atividades do dia 14 de setembro. Vocês vão olhando e estudando o que está disponível aqui para você, tá certo? Aí, gente, logo em seguida, o que você tem? Você tem outros materiais de estudo aqui, tá? Que aí eu passei mais materiais de estudos relacionados ao ciclo PDCA na administração, tá? Como é que você compõe gráficos administrativos ligados ao ciclo PDCA. Eu expliquei direitinho nesse vídeo aqui como é que você faz. É outro conteúdo, tá certo? Você tem que dar uma olhada nessa aula que está aí dentro do Google Sala de Aula. Além disso, eu coloquei disponível para vocês aqui, tá? O material da apostila, dando continuidade ao conteúdo da apostila. Além disso, tá certo? Eu apresentei para vocês a ferramenta do Lucid Chart, tá? Lucid Chart do Visage. Tá aqui, ó, o Visage, como é que ele funciona. Vocês podem observar aqui o funcionamento do Visage, tá? E aí eu ao falar de programas, tá? Dos programas, eu dou condição para que você elabore alguns gráficos de administração, tá certo? Junto com isso, eu vou passando as teorias, tá certo? É uma disciplina que mistura teoria e prática, como você já sabe, né? Logo em seguida, tá certo? Nós avançamos e falamos de outro conteúdo, tá certo? Que é a questão da matriz fofa, da análise SWOT, só que aplicada ao Trello, tá certo? Ao Trello, que é o programa que vocês já sabem mexer, só que no Trello tem uma matriz específica, fofa, que eu pedi para vocês usarem. Então vocês vão entrar no Trello e vão tentar fazer, tá? Foi esse o objetivo dessa aula aqui. É outro conteúdo. E aí tem um material aqui explicando direitinho como é que você vai fazer a sua matriz coletiva, a sua matriz fofa no Trello, tá certo? Tem aqui outro material, tá? Além disso, gente, aí logo em seguida nós falamos, tá certo, de mais algumas teorias da administração, basicamente a teoria das relações humanas, tá, na administração. E aí eu coloquei o material aqui para vocês explicando como é que funcionava essa teoria das relações humanas na administração. E também apresentei um outro programa chamado Kugel.et, que permite você a desenhar vários gráficos, tá? Online também. Eu mostrei isso na aula, tá certo? E o vídeo em que eu mostro isso está disponibilizado aqui, ó, tá certo? Está aqui, ok? Você pode acessar e assistir normalmente. E aí, além da teoria das relações humanas, eu tinha reforçado antes a teoria clássica da administração. Nós trabalhamos 3 teorias: a teoria científica da administração, a teoria clássica da administração e a teoria das relações humanas. E junto disso, tá, nós trabalhamos com os materiais de composição de gráficos para que vocês pudessem melhor desenvolver habilidades de elaboração de diagramas, elaboração as mais variadas de composições visuais que tem como objetivo representar a empresa. Então todos os materiais que foram colocados aqui foi com esse objetivo. O que a gente vai fazer agora, né, nesse sentido, é tentar pontuar rapidamente alguns aspectos de cada uma dessas teorias, tá certo? E ao falar dos aspectos de cada uma dessas teorias, eu também vou falar um pouquinho de cada um desses programas. Na próxima sessão a gente vai comentar um pouco sobre isso,
tá ok? Muito obrigado pela atenção e até já.